O relator do orçamento, Marcelo Castro, afirmou que seria possível juntar a PEC que permite furar o teto de gastos para pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023 com a que foi apresentada pelo senador Tasso Gereissati, que amplia o limite do teto para 80 bilhões de reais a partir do próximo ano. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui, gentilmente nos atendendo, a deputada federal Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Tudo bem, deputada? Bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia, Thiago. Você está bem? Como vai? Tudo bem. Deputada, seria uma alternativa para que o rombo não fosse tão elevado em relação às contas públicas? O Partido Novo deve aprovar ou apoiar essa possibilidade? Olha, na verdade, o que eu vi? A PEC do senador Tasso Gereissati tenta buscar um meio termo, né? Porque se existe, na verdade, uma necessidade de pagar esse auxílio, de ajudar os mais necessitados, que na verdade é a narrativa, né? Porque eu não acredito nisso pessoalmente, que a PEC do senador Tasso aumenta em 80 bilhões, a gente sabe, e não 200 bi, como é o que está acontecendo. Então, se está tentando um meio termo, isso é bom, mas o que eu acho é que a PEC está cheia de malandragem. A gente vê itens e itens, eu mesmo encomendei um estudo da consultoria orçamentária, e tem umas coisas que a gente lê ali e fala assim, gente, não é possível, porque é uma malandragem atrás da outra, sabe? Tira do teto, mas não tira da base de cálculo, é uma licença para gastança. Então, se há esse entendimento, se o senador Tasso está nessa busca, assim, a nação brasileira deve agradecê-lo, porque ali está todo mundo sem freio, sem contrapeso, sem nada. Deputada, na sequência, as perguntas dos nossos comentaristas, começando com o deputado Coronel Tadeu. Deputado. Bom dia, Adriana. É uma satisfação tê-la aqui na Jovem Pan. Não só você, Adriana, mas o Partido Novo, durante esses últimos 4 anos, guerrearam muito dentro da Câmara dos Deputados e eu sou testemunha disso. E hoje vocês estão diante de mais um desafio, que é evitar essa gastança para o bem do Brasil, para o bem de todos os brasileiros. Alguns dias atrás aqui, eu arrisquei a chutar que o Novo faria oposição a essa PEC. Aí eu pergunto, o Partido Novo já fechou questão em relação a essa questão ou vocês ainda estão estudando o quanto será colocado à disposição do governo para gastar? Não, mas como assim? Não tem questão nenhuma, está super fechado. Isso daí é uma lambança com dinheiro público, é uma vergonha, um tapa na cara de todos os brasileiros, é chamar todo mundo de idiota. Primeiro, porque fica flexibilizando legislação fiscal como se fosse qualquer coisa. Então, assim, queremos dinheiro para gastar com compra de apoio, com lambança, a gente vai lá e muda a Constituição, é muito simples. Então, mexe com tudo, mexe com teto de gasto, mexe com regra de ouro, isso é, assim, uma afronta a investimento privado e a narrativa, ela é tão mentirosa, mas ela é tão mentirosa que ela nem faz a coisa certa, porque ela vai tirando tudo que é programa social, tudo que é investimento, a questão de doações, a questão de universidade, receita própria, tudo. Só que ela primeiro não indica nenhuma fonte de custeio, abre espaço para gastar, só que não fala como é que paga aquilo. Então, e a gente percebe que isso está nitidamente vinculado a uma negociata, para ser bem clara, para sustentar aí essa compra de apoio por 4 anos. E tem os itens no estudo que, sinceramente, eu ainda vou falar eu não sou economista, mas tem os itens no estudo que dá calafrio, porque fala que, assim, olha, tudo que for RP9 tem que entrar como RP1 ou RP2, que é despesa obrigatória ou despesa discricionária. Eu não sei exatamente o que quer dizer, mas com certeza está cheio de malandragem no meio que a gente ainda não conseguiu avaliar, né? O estudo do CONOF, da consultoria orçamentária, que tem, assim, consultores muito qualificados ali dentro, tem algumas coisas que precisam de aprofundamento e que deve ter muito mais coisa nessa PEC do que a gente imagina. É isso que eu quero dizer, Tadeu. Então, não, o Novo não vai apoiar essa PEC, seremos opositores, e eu espero que muitos parlamentares do Congresso, que temos bons parlamentares sim, não se vendam por emendinhas de relator ao longo desses 4 anos. Amanda Klein. Deputada, bom dia. Só para lembrar, é sempre bom lembrar que quem criou as emendas de relator, ou pelo menos deu todo esse vulto, essa robustez às emendas de relator, foi o atual governo, né? E agora fica cada vez mais claro, fica cada vez mais caro e mais difícil acabar com elas. E também foi quem furou o teto diversas vezes. O Braulio Borges apresentou um estudo outro dia da FGV, quase 800 bilhões de reais. Já é
quase toda a economia aí com a reforma da Previdência prevista para 10 anos. E ainda vem agora essa PEC da transição. Quero saber da senhora o seguinte: primeiro, a senhora falou em narrativa, mas a senhora concorda que é necessário um auxílio maior para a camada mais vulnerável da população para ajudá-los nesse momento? E também um pouco de um balanço seu da eleição, de como o Novo saiu da eleição. Era uma bancada que tinha 8 deputados, ficou com 3. Aqui na Assembleia Legislativa, salvo engano, ficará apenas com 1 deputado. Quer dizer, um partido que surgiu como grande promessa, depois ressurgiu muito, ainda depois teve o ruído da saída, da desfiliação do João Amoedo. Qual será o destino futuro do Novo? Vai ter que ter uma fusão com outro partido? O que a senhora imagina? Bom, então, na primeira pergunta, Amanda, bom dia. Sim, foi criada, na verdade, assim, a emenda de relator foi criada, assim, a gente sempre foi contra, foi destaque. Agora é a continuidade da tal compra de apoio do governo, do Congresso. Eu lembro que no primeiro o presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar, depois nos outros não chegou a vetar, porque daí já teve o combinado, mas sim, foi criado nesse governo sim, contra todos os nossos protestos, porque é um balcão de negócio, para ser bem clara. E assim, e vocês sabem que eu sou muito crítica à emenda de relator, até porque eu tenho levantamentos, um monte de planilha, e tem 26 bi que sumiu do mapa e ninguém sabe para onde foi. Ninguém responde, nem o presidente do Congresso Nacional, o presidente Lira. É um instrumento de barganha, de compra de apoio, onde não tem nenhuma lógica, nem de Estado e nem de deficiências de nada. Então, tem pessoas do mesmo partido que recebem 400 milhões de emenda, o outro não recebe nada, o outro recebe 5, sem nenhuma lógica para resolver desigualdade, e mesmo dentro dos partidos, isso é uma aberração. Então, é realmente uma coisa que nós temos que acabar. A questão é como, porque a gente legalizou a bandidagem, legalizou a compra de apoio, e o Congresso é responsável por isso, sim. Então, o Congresso tem a sua parcela séria e tem que responder para a sociedade. Em relação ao Partido Novo, Amanda, sim, a bancada diminuiu. A gente viu que nessa eleição, a gente viu muito bem o que aconteceu, A gente teve o extremo direita, o extremo esquerda e a parte fisiológica, irrigada de emenda de relator. Isso foi muito claro. O destino do partido, eu te falo qual é. Eu acho que havia uma tendência, logo que votamos federação, inclusive votamos contra federações, os partidos menores tendem a desaparecer. Não faz sentido num país como o Brasil ter 35 partidos. Eu acho que isso é vergonhoso. E mesmo sabendo disso, a gente votou contra porque a gente acredita que tem que diminuir o número de partidos, porque partido político é um grande negócio, É banhado a dinheiro público para ter esses comportamentos fisiológicos e discricionários. Então, a gente diminuiu, sim, como vários outros partidos, mas agora eu enxergo uma enorme oportunidade, porque o Novo vai ser o único partido de oposição. Único, e falo isso com a boca cheia, porque mesmo partidos que falaram que farão oposição, a gente sabe que é da boca para fora, é uma bandeirinha branca vergonhosa, e o partido ali, no mínimo, tem 50% dos deputados que já estão na base de Lula. Então, é um brincar de faz de conta. Então, sendo assim, eu acho que o Novo tem uma oportunidade, Amanda, dentro desse quadro, até porque, como ele tem algumas dificuldades inerentes ao exercício da politicagem e da negociata, nós tem uma tendência a crescer, de ser o único partido realmente de oposição e que receba outros deputados de outros partidos que são bons parlamentares, que também vão fazer oposição ao Lula, que não vão encontrar espaço dentro do seu próprio partido para poder se expressar. Então, eu acho que a tendência pode ser uma oportunidade. Deputada, e eu espero que seja. Pois não, deputada Adriana Ventura. Agora a pergunta de Roberto Mota. Rapidamente, Mota, por gentileza, o tempo está curto hoje. Bom dia, deputada. A senhora usou uma palavra-chave, malandragem, Como essa história de emenda de relator que o PT passou o tempo inteiro chamando de orçamento secreto e agora voltou a ser emenda de relator. E essa malandragem é uma das razões da indignação popular. As pessoas estão indo às ruas contra a volta da malandragem ao poder. A senhora acha que existe alguma esperança de chegar a algum acordo, algum entendimento com um grupo que usa malandragem como base de prática política? Eu acho que não, porque a gente sabe que isso é recorrente. Bom dia, Mota. A gente sabe que isso realmente é recorrente, que isso vem vindo, tá aí. Todas as condenações, o triplex, o sítio, as malandragens existem e vão continuar. Mas quando a gente vê que essa malandragem
conta historinha, sempre usando o mais pobre, que eu acho que é isso que é a causa revolta, é que a narrativa é que defende o pobre. Só que é o pobre que vai ficar no cativeiro da pobreza eterno. Então, na minha visão, o PT é aquela conversinha que defende pobre, mas não dá oportunidade nenhuma para sair da pobreza, não dá oportunidade única. Então, quer controlar e distribuir pobreza dentro da malandragem. Porque quando a gente vê que nos 14 anos de PT, não acabou com a pobreza, a educação está um lixo, as pessoas continuam sem saúde quando tinha dinheiro, né? A gente não estava numa situação pandêmica. Quando jorrava dinheiro, não resolveram o problema. E agora, malandragem. E é uma malandragem atrás da outra, Mota, porque tudo é feito para enganar a trouxa. Tira do teto, mas não tira da base de cálculo. Querem ampliar isso daí para continuar o mensalão. Agora, mensalão legalizado numa proporção muito maior, porque tudo aumentou ali, os preços subiram, sabe? Muito dinheiro jorrando, muito dinheiro público jorrando, os preços sobem. Eu fico imaginando que negociar também por aí.